Salve, irmãos. Esse vídeo é sobre a nossa oitava aula, primeira carta aos Coríntios. É uma carta muito grande, muito extensa, e o nosso tempo é curto, então bastante sucinto. Só aí alguns pontos fundamentais. E nós também temos o texto que poderá facilitar a leitura da carta, né? Pode dar algumas chaves de leitura que irá facilitar o entendimento. Também é uma carta muito importante, e porque Corinto, a comunidade de Corinto era uma comunidade grande, num local extremamente próspero, comunidade de mais de 500 mil de pessoas. E sem considerar que naquela época eles no censo não contavam os escravos. Então os escravos eles tinham uma quantidade também estúpida. Então a população era imensa. E o cristianismo era sempre pregado para as pessoas mais simples, mais humildes, né? Da comunidade, que normalmente é quem dava o primeiro passo em direção ao cristianismo. E essa cidade era uma cidade portuária, tinha 2 portos importantes, porque o Corinto ela fica na península do Peloponeso, e a península era ligada ao continente, né, por uma estreita faixa de terra. Então Corinto fica justamente perto desse istmo, que é essa faixa que liga o continente. E havia um porto de um lado e de outro. Uma coisa assim, hoje pode parecer até bizarra, mas de um lado era o mar Jônico, de outro o mar Egeu, e o Mediterrâneo para baixo. Então, a ligação entre um porto e outro, ou contornava a península, ou passava por terra. Eram 6 quilômetros. Então, eles, como tinham muitos escravos, eles arrastavam o navio de um porto para o outro por 6 quilômetros, para cortar aquele caminho de navegação. Então é como se fosse para cruzar o mundo, né? O mundo conhecido, civilizado, conhecido, e com a mão de obra disponível que eles tinham, fazer essa loucura de o navio passar por terra. E é uma cidade muito próspera, mas muito próspera em termos de comércio, em termos de industrialização, do bronze, de produção. E lá havia, no próximo, havia os Jogos Olímpicos na região vizinha. E lá havia os chamados Jogos Istmos, que eram de 3 em 3 anos. Então, fervia aquela cidade. Povo extremamente muito rico. Então, Paulo, só que numa cidade grande as coisas é muito mais difícil administrar, uma igreja maior também. Então, houve muita confusão nessa igreja, muitos escândalos, enfim, uma série de problemas. Começou pela politicagem que havia, facções, ela estava toda faccionada. Então, algumas pessoas gostavam mais da pregação de Paulo. Então, eu sou de Paulo. Aí tinha o Apolo, que era um jovem, bastante erudito, era um discípulo de Paulo, não tinha o conhecimento do evangelho que Paulo tinha, mas sabia falar, conhecia a retórica, né? Era um grego com uma boa formação, uma excelente formação, então tinha uma bela retórica. Então, não, eu sou de Apolo. E já tinha uns que eram seguidores de Pedro. Eu sou de Kéfas.
E então a igreja está ficando toda politizada, partidarizada. Então esse era um problema muito sério, porque pô, São Paulo disse, Cristo não é dividido, vocês estão dividindo o evangelho de Paulo e o evangelho de Apolo, o evangelho de Pedro. Então vocês têm que ter cuidado com isso. A coisa está ficando complicada. Além de uma série de problemas, pessoas muito vaidosas dentro da igreja, muito orgulhosas. Aí vinham os judaizantes também no meio. A pregação do evangelho não é nada disso que vocês estão fazendo, não. Até porque Jesus procurou sempre os mais humildes. Porque Deus não quer que ninguém se vanglorie na presença dele. Os orgulhosos, os vaidosos, não é para essa igreja. Aqui é para os humildes. Aquele que se vangloria, que glorie-se no Senhor. Então era o que a nossa glória está no Senhor, não em nós mesmos que nós fazemos, que nós possuímos. Então havia esse. A minha pregação não é humana, não, para vocês começarem a interpretar dessa maneira. Então a coisa não estava. Cresceu muito, mas o controle, ele podia ficar lá, e as pessoas que estavam lá na liderança estavam se partidarizando. Então isso era um grande problema que essa igreja tinha. E já está falando, pô, daqui a pouco vocês estão pregando um outro evangelho aí dentro da igreja. A coisa está perdendo o controle. Então, nessa carta também ele não está também tão contente. Não é que nem foi a igreja dos Filipenses, que é uma maravilha. Mas essa daí também era bastante complicada. Tinha muitas tensões dentro dessa igreja. E ele envia, né, nessa carta, ele disse que estava enviando para lá, para Timóteo, para uma pacientada lá nas lideranças, botar a sua cabeça no lugar, porque a igreja não estava podendo ser conduzida, continuar a ser conduzida dessa maneira. E os gregos, eles tinham outros hábitos, outros conceitos de moral diferentes. Então você estava vendo também uma série de problemas lá dentro. Teve até a situação de um rapaz que o pai dele, né, era casado com uma outra mulher que não era mãe dele, né, era a madrasta dele. Aí o pai morreu, ele achava bonita, sei lá, a madrasta e queria se casar com ela. Aí Paulo não admite isso. Então, não, isso aí não tem jeito, isso aí você só tenta, né, colocar panos quentes, mas não, vocês cortam, tem que cortar. Basta um pouquinho de fermento para levedar a massa toda, não precisa ter muito fermento, não. Tem que ter exemplo. Então, é uma das coisas que perturbavam também. Paulo estava à distância, não podia administrar isso de perto, tinha que contar com outras pessoas, e a maioria era de lá mesmo, com aquela mentalidade. Outra questão também aborrecia muito ele. Qualquer briga entre os fiéis iam para os tribunais. Mas se vocês sempre colocam aqui, né, tem essa consciência de que os pagãos são outra cabeça. Nós já conhecemos o Evangelho, já temos outros propósitos na vida. Aí na hora de que a gente tem um problema, a gente vai recorrer a eles? Será que aqui dentro da igreja não tem ninguém com capacidade de mediar uma questão? Precisa recorrer lá aos tribunais pagãos? Então,
Outro problema que também o pessoal diferente tinha, a visão deles, um dualismo assim muito acentuado que fazia com que o corpo é besteira, o corpo é bobagem, o importante é a nossa alma. Eles acreditavam na imortalidade da alma. Então o corpo é bobagem, o que eu fizer está feito. Então esse corpo vale tudo. Isso aí, isso aí era uma maneira de justificar os desvios de conduta. Não, isso aí é o meu corpo, não é minha alma. Quem está participando das farras, das orgias, não sou eu, meu corpo. Então o grego ele tentava argumentar dessa maneira. Então isso aí foi outra questão que Paulo colocou bem, porque eles diziam que o corpo não é motivo de pecado. Então, aí quando eles entram com a ressurreição, não, mas vocês vão ser ressurretos no corpo, vocês não vão ficar alma para toda a vida, vocês vão ter corpos futuramente, depois da ressurreição. Aí já começava a confusão também, eles não entendiam esse conceito. Eles entendiam assim, a alma é eterna, agora a ressurreição, o corpo, eles não sabiam, isso para eles soava muito estranho para os gregos. Era muito estranho mesmo. E então isso aí foi uma dificuldade que teve muito grande para administrar esse povo de Corinto. É uma questão cultural, né? Eles eram muito arraigados em algumas coisas, em muitos costumes, né, gregos. E isso para mudar foi muito difícil. Até porque não tinha uma liderança ali forte. Por isso que ele manda Timóteo para lá. O Timóteo era sozinho para ir para inúmeras localidades naquela época, se locomovia o que é a pé. Então é difícil. E outra questão também, naquela época eles achavam que a segunda vinda ia ser para aquela geração mesmo ali. Então, São Paulo achava que, tipo assim, Jesus já está vindo, e para que você vai se casar agora? Daqui a pouco está chegando, enfim, a gente vai ser arrebatado e pronto. Então, aí no final a coisa lá está muito confusa, a gente falou, não, então quem quiser casar, casa, quem quer ficar solteiro, fica solteiro, quem quer ficar viúvo, continue assim. Agora, solteiro é solteiro, quem quer casar, casa, não é casar hoje, amanhã divorciar. Então, com regra. Quem quer ser solteiro, celibatário, fique celibatário. Mas não é assim também, ó. Casa hoje, amanhã já separa, arruma outra, casa amanhã com outra. Não, agora eu quero ser solteiro. Então, essas coisas também ele procurou dar uma acertada. Porque o povo era muito complicado, muito disperso e muito solto. Outra questão que tinha lá também, que era um problema, é que a maioria das carnes que eram vendidas no mercado eram carnes que já tinham, de animais que tinham sido oferecidos aos deuses. Os templos gregos, levava lá para sacrificar um bicho, oferecia aquilo lá para os deuses e o resto vendia, que era talvez uma maneira do templo ganhar um dinheiro. Então as pessoas comiam carne oferecida aos ídolos. Na prática não ia ter problema nenhum. O que ele se preocupa é que as pessoas já eram fracas na fé. Aí ficar vendo um líder comprar carne que foi oferecida a Deus, isso, a Afrodite, a Atenas, não sei quem. Então, aquilo ali podia perturbar a cabeça dele e eles começarem a fazer um sincretismo aí muito acentuado. Então, isso aí era um problema que ele pede. Ele falou, você tem a sua liberdade, mas a sua liberdade não deve ser pedra de tropeço para o próximo. Principalmente aqueles mais fracos na fé. Então, cuidado com as suas leis. Mas é melhor evitar.
Então, São Paulo também ele fala, ele deixa bem claro, ó, eu tinha direito de receber uma ajuda de vocês, eu abro mão, sempre abro mão, porque eu não quero prejudicar em nada, eu quero que a coisa funcione. Então, uma prática, é, eu não vou exigir de vocês que me sustentem, que vivem me dando doações, essas coisas. Eu quero que vocês vivam o Evangelho da melhor maneira possível. Isso aqui é a minha preocupação. Aí ele cita algumas questões também que são muito próprias da época, sobre o véu das mulheres. Até porque ele tinha aquela origem, né? Ele era judeu, então as mulheres até hoje na Palestina, por exemplo, usam véu. Isso aí é muito questão cultural que não contextualiza nos dias de hoje. Então, ninguém pode chegar na igreja, São Paulo falou que tem que usar véu, aí você vai ter que usar véu. Isso aí está fora de contexto. Na sociedade ocidental, 2000 anos depois, é outra história. Quando ele fala também que o homem não podia usar cobertura, isso ali nada né, sobre a cabeça. Isso aí dava para entender muito bem, inclusive algumas bíblias católicas colocam assim, cabelo comprido. Mas a palavra lá no grego está se referindo a algo na cabeça, de cima para baixo. E os judeus, até hoje, eles usam o talit na hora de fazer as orações. Eles descobrem que é até uma maneira da pessoa se concentrar ali, ficar mais fechado. Se a gente vê aqueles filmes da vida de Cristo, aparece Jesus também, é tipo um chale, né, que eles estão orando, está no ombro, e os sacerdotes, principalmente de Israel, usam. Né? Hoje, até hoje, nas sinagogas, as pessoas usam aquilo na hora de fazer as suas orações, ajuda a concentrar. Mas ele achou, talvez para não ter identificação com os judaizantes, não, o cristão não precisa disso. Não. Isso aí é problemas menores, né? Questões menores. E agora, uma questão mais grave que tinha é sobre a Eucaristia na época. Eles se reuniam, eles chamam de agape, era tipo um jantar que fazia no final do dia, cada um levava uma coisa, pão, um vinho, alguma coisa assim, aquele era para ser distribuído, todo mundo cear junto. Feitas as orações, que nem na Santa Ceia, enfim. Só que havia distinção de classes. Aquele que tinha dinheiro levava um vinho de melhor qualidade, um pão mais caro, caramba, aí botava ali do seu lado. O que era pobrezinho ficava do lado de lá com o que tinha, e ninguém misturava as coisas, que a ideia original era todo mundo misturar e todo mundo se alimentar. Quem está com fome, come em casa. Aqui é a comunhão entre os irmãos e ajudar, até uma maneira de ajudar aqueles mais necessitados. Você traz um pão para aquele que não tem, ele vai comer desse pão que você está trazendo, é para ficar naquela ganância, desconto. Não, esse pão é meu, esse vinho é meu, só eu que vou comer, beber, e alguém sai até bêbado da cerimônia. Então isso aí era um problema muito grave que estava havendo, era mais uma das desordens dentro da igreja. E outra começou por causa dos dons. Todo mundo queria ter dom, todo mundo queria profetizar, falar línguas, enfim, ter revelações. Aí era uma festa, era uma confusão, uma algazarra. Começava o culto, um falava a língua daqui, outro dali, outro profetizava, enfim. Ficou, outro estava curando, e aí era uma algazarra, uma torre de Babel, um caos. Então ele dá um alerta que é muito interessante sobre os dons, principalmente o dom de língua, que hoje em dia está cheio de gente por aí tendo esses dons e usando esses dons na maneira igual o povo de Corinto. Da mesma maneira, se vê essas algazarras assim, e o que ele diz que o dom de língua ele é um dom assim, vamos falar assim, meio rasteiro. Não era um grande dom. Era um dom talvez mais para
atrair mais o incrédulo do que o crente. O crente não precisava de um dom de língua. Ele mesmo diz que ele prefere usar palavras inteligíveis do que milhares de palavras que ninguém vai entender nada. Não vai servir para nada, não vai edificar ninguém. Então, aí eles falam depois no capítulo 13, já passagem muito bonita, sobre o dom maior de todos, do amor, que é o único que não passará. Algumas Bíblias católicas traduzem como caridade, né? Para esperança e caridade. Mas o que o grego usa, o termo grego, é ágape, amor. Aí talvez na tradução Jerusalém, algumas assim, fala caridade para não confundir com amor, que em português só tem uma palavra para amor, em grego tem inúmeras palavras para amor. Então quando ele quer falar esse amor de Deus, ele usa o ágape. Então ele é o amor ágape. Então a palavra é amor. Aí na tradução, se tiver outra, não tem problema nenhum. O importante é só entender o significado. E outra questão era a questão da segunda vinda, né? A segunda vinda para eles estava muito iminente. Então, quando eles falam assim da morte, ressurreição, São Paulo fala assim, não, se a gente fica discutindo isso aí, talvez algum de nós não vamos nem chegar a morrer. E quem estiver vivo na segunda vinda vai ser transformado, vai ser, né? Vai ser levado direto. A morte é como se fosse um piscar de olhos, não vai ter que não, morrer, que nem os outros estão morrendo, enterrados, depois ressurgir para receber Jesus na segunda vinda. Não, isso aí a gente está discutindo uma coisa que talvez nem vai chegar a morrer. Nem todos aqui vão morrer, vão ser transformados, porque já está voltando. Então, é um texto que tem que ser guardado para a época, né? Assim, a gente tem que contextualizar tudo que a gente lê na Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado, não é pegar, transportar as coisas ao pé da letra. Nós, como católicos, não interpretamos com literalidade a Bíblia, né? Nós, quando usa esse termo exegese e hermenêutica, é justamente isso. A gente tem que fazer uma boa tradução e uma boa interpretação do texto contextualizado. Então a gente não pode pegar aquilo ao pé da letra, que nem alguns irmãos nossos de outras denominações fazem. Isso aí é com eles, problema deles. A gente tem que usar também o bom senso, né? Que Deus nos deu, a inteligência, o bom senso, mas a gente tem que usar essas coisas também para interpretar a Escritura Sagrada. Enfim, essa carta ela é muito rica e vale a pena ler com cuidado, com calma, ler o material também que foi enviado junto, para ter uma boa exegese, uma boa hermenêutica desse texto que é muito precioso e muito atual. Amém.